Olá, estamos juntos mais uma vez. A nossa conversa hoje no podcast Nossa Conversa, aqui da Jovem Pan, você vai acompanhar em tantas plataformas, enfim, é uma conversa sempre que a gente considera interessante, com personagens do futebol brasileiro, nas mais diversas funções, e como eu digo sempre, sempre tem um brasileiro trabalhando em algum lugar do mundo, no futebol. O futebol permite isso. Alguns lugares até surpreendentes, né? A nossa conversa hoje é com o Marcos Dantas, ele é treinador de futebol no Brasil, está no Bangu. Dentro de alguns dias estará participando, dirigindo a equipe do Bangu, que vai participar da Copinha, que é a principal competição dessa faixa etária no Brasil, e a Copa São Paulo, né, que reúne dezenas e dezenas de equipes do país todo. O Marcos é treinador do Bangu e vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas ele esteve por um período no Nepal. Ele esteve lá trabalhando uma temporada, uma metade de uma temporada, ensinando comissões técnicas. O objetivo, quando ele foi para lá, ele me contava, antes da gente começar a nossa entrevista, era salvar um time que estava em último lugar. E com esforço, com talento, com competência, o time chegou em sexto lugar, escapou do rebaixamento, da queda, enfim. Deu muitas palestras por lá, levando na bagagem o conhecimento por ser um profissional do futebol brasileiro, que é respeitado, futebol brasileiro respeitado no mundo todo. Poderia ser até mais, se a cartolagem fosse mais competente. E aí eu falei, Nepal, um país dos monges, não só dos monges, né, mas lar do Monte Everest, local de nascimento do Buda, com uma rica herança cultural. O que o Marcos Dantas foi fazer lá? Como é que ele chegou lá? Né? Eu vou perguntar para ele. Ele trabalhou também na Suécia e trabalhou também em Portugal. Tudo isso num pequeno espaço de tempo, então ele viu culturas para todos os gostos. Marcos, um abração para você, obrigado pela gentileza. Vai ser legal, tenho certeza, conversar com você agora. Obrigado. Olha, primeiro, boa tarde a todos, né? Eu acompanho vocês já tem bastante tempo. Eu fiquei muito honrado pelo convite, de verdade, eu fiquei muito feliz, né? A gente, quando começa a tentar alcançar o nosso espaço, né, no mundo do futebol, ir para lugares que não são tão comuns, né? A gente acha que a gente não é observado, a gente não é visto, né? Mas graças a Deus nós somos observados, né? Nós brasileiros somos extremamente adaptáveis a essas situações, né? Por isso que eu defendo muito a nossa classe de treinadores brasileiros, né? E confesso, foi um desafio, né? Um grande desafio, mas que me fez crescer muito como pessoa e como profissional. Obrigado pelo convite e vamos falar bastante sobre isso. Muito bom. Agora, a primeira pergunta que se faz necessária, né? Como é que surgiu a ideia de sair do Brasil e trabalhar como treinador no exterior? Foi algo planejado? Você estava pensando nisso? Foi necessidade? O convite aconteceu como? Você saiu e, naquele período, não voltou mais, né? Você foi primeiro, acho que, para Portugal, depois para a Suécia e chegou no Nepal. Como é que foi essa história de sair do Brasil? O que acontece, eu fui atleta em Portugal, né? Eu joguei em Portugal. E quando eu encerrei a carreira, que eu retornei para o Brasil para fazer os cursos, né? Que eu precisava fazer os cursos, eu comecei como analista de desempenho. Então, eu trabalhei no Macaé, no Campeonato Brasileiro da Série C, né? Como analista, foi meu primeiro trabalho. E depois disso, eu fiz os cursos aqui de analista. Na verdade, eu não queria ser, eu tinha que entender como funcionava, porque lá fora eu vi que isso realmente já estava sendo bem efetivo, né, para os clubes. Então, quando eu retornei para o Brasil, foi o primeiro curso que eu fiz, o curso da CBF de analista. Meu primeiro trabalho como analista foi no Macaé, né, no Campeonato Brasileiro da Série C, mas era mais para eu poder entender todo esse contexto, para eu poder migrar para a área que eu sempre quis, que foi ser treinador. Né? Fui auxiliar técnico também, e como treinador, meu primeiro trabalho como treinador foi num clube chamado Teresópolis, que é um clube aqui do Rio, é um clube da Série C aqui do Rio de Janeiro. É um clube bem, bem humilde, mas foi um clube que me abriu as portas na época, né? Onde eu pude. O objetivo e o processo do clube era revitalizar o clube. O clube ele estava inativo, né?
E aí eu comecei a trabalhar no clube e busquei dentro disso fazer intercâmbios, né, para jogadores que vinham de fora, né? Eu falo inglês, então eu tinha que aproveitar essa possibilidade para eu poder estimular o que eu queria para minha carreira, né? E eu fui aceito dentro do clube nessas questões de intercâmbio, trabalhei com alguns jogadores africanos que vieram para cá. E aí, graças a Deus, o trabalho foi acontecendo e os comentários foram, né, foram acontecendo, principalmente na Europa. Eu conheci uma empresária da Inglaterra, ela trabalhava muito no mercado secundário da Inglaterra, né? E eu trabalhei com alguns jogadores dela aqui no Brasil, né, nesse intercâmbio. E o feedback foi muito positivo, né? E graças a esse feedback, eu comecei a migrar, né? Eu saí de um clube da terceira divisão do Rio, que é um estadual, né? Não era nível nacional, para ir para um clube da terceira divisão da Suécia, que já era nível nacional. Então eu saí do, entre aspas, com todo o respeito, né? De um ambiente bem humilde, bem de reconstrução, para um ambiente que era totalmente fora do que eu imaginava que fosse acontecer, né? E eu lembro que a minha entrevista foi em inglês. Se eu não soubesse, né, o inglês na época, de repente eu perderia uma grande oportunidade. É o que eu falo para os treinadores hoje também, da importância de você ter uma língua, né? Você tem que saber falar outras línguas. E graças a Deus eu fui para a Suécia, trabalhei, tivemos 7 vitórias lá, conseguimos uma sequência de 7 vitórias. Eu não pude levar minha comissão técnica, e aí eu comecei o meu caminhar, né, pelo ambiente internacional, né? Digo para você que foi necessidade. O mercado no Brasil ele é um pouco difícil para quem está começando, né? Então eu comecei a abrir as portas de fora para dentro, né? E de categoria profissional para categoria menor. O que é normal aqui é você começar numa categoria menor e você ir galgando as categorias maiores, né? E eu fiz ao contrário, eu comecei no profissional e agora eu estou no 20. Espero retornar ao profissional quanto antes, mas foi uma experiência incrível. Depois eu retornei para o Brasil, voltei, aí fui para a Ásia, foi onde eu fui trabalhar no Nepal. O Portugal foi o último clube que eu trabalhei internacionalmente e foi como coordenador, não foi como treinador. Então, Para chegar no Nepal, você saiu da Suécia para lá ou você estava no Brasil e foi para o Nepal? não, quando eu vim da Suécia, eu vim trabalhar aqui eu trabalhei no Bom Sucesso, aqui do Rio, né? Eu fui auxiliar aqui no Bom Sucesso e recebi uma proposta do clube chamado Colorado do Paraná. É um clube que eles estavam revitalizando também. E esse processo de transformação, eu consegui ganhar algumas notoriedade devido a esse processo de transformação que eu consigo fazer, né? E aí o clube me contratou, na época tinha que classificar, e eu lembro que o meu primeiro jogo foi contra o Apucarana, é um clube tradicional lá do interior do Paraná, e nós classificamos, né? A partir daí, um empresário chamado Pedro Panzelli, me, contra, me, me chamou, né, para perguntar se interessaria eu ir para a Ásia. Eu pedi a ele toda essa questão de contratual, porque eu não sabia qual era o local, né? Ele falou: não, tem uma proposta da Ásia que é para tirar um time de último lugar. Aí a gente já imagina o quê? Uma Arábia Saudita, já imagina, né, um outro cenário, né, um lugar mais desenvolvido em relação ao futebol. Mas não, foi uma proposta para o Nepal, uma proposta que na época me gerou muita dúvida, porque eu não conhecia o local, eu tinha que ter pesquisa. Depois eu fui pesquisar, né, sobre o local, e ele me perguntou se interessaria, eu recebi tudo, vi contrato, vi que a FIFA até hoje ajuda financeiramente lá os clubes, né? E é isso, e eu sou muito desafio, eu gosto de desafios, né? E eu encarei esse processo e graças a Deus deu certo. Muito legal. Aí você chegou no Nepal. Dá para a gente contar rapidinho, pelo menos. Você estava trabalhando no Brasil, que é o seu país, você conhece as coisas como funcionam Sim. por aqui, passou por Portugal, foi para um país de primeiríssimo mundo, que é a Suécia, e depois você chegou no Nepal, né? Depois de uma semana, mais ou menos, que você chegou, desembarcou em Katmandu, que você desembarcou? É Eu isso? desembarquei em Katmandu e Katmandu. isso. Isso. Aí, bom, depois de uma semana,
a gente cai na real, né? E faz aquele filme, né? Olha, vou Brasil, ser bem Suécia. honesto, caí na real assim que eu pisei lá, porque é um Então tá. cenário. Então, o que que chamou a tua atenção? Essa diferença cultural quando você chegou no Nepal. Você não tem nenhuma pretensão de ser alpinista, né? Embora você esteja com o perfil agora de um monge, né? Aqui na tela parece um monge, né? Um monge lá do Nepal. Não tem pretensão de ser monge, né? Embora respeite, claro, tudo aquilo que significa isso. O que que você sentiu? Olha, primeiro, quando eu recebi esse convite, né, eu fiquei muito feliz porque é um papel de confiabilidade, né? Confiar que um brasileiro pode ir para um local que não é tão comum e fazer um trabalho, até porque a pessoa que me indicou, ela também ela é envolvida dentro do processo, né? É o nome da pessoa que está ali, né? Então, era um trabalho em paralelo com a FIFA, né? É um trabalho em paralelo com a FIFA, onde eu ia representar o nome da minha família, o nome do Brasil, né? Então, a responsabilidade era muito grande. Então, quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito feliz. É lógico que eu analisei tudo, vi como se seria viável para mim, né? E era financeiramente. Eu fui. E quando eu cheguei lá, eu já tinha ido para a Suécia, né? E morei em Portugal um tempo, quando eu joguei, né? O choque cultural, ele é tão grande, ele é tão grande, que quando eu pisei, né? Quando eu pisei no aeroporto lá, que eu olhei todo aquele cenário, né? Pós-aeroporto, eu vou falar bem a verdade, que eu olhei para um lado, eu olhei para o outro, eu falei, o que que eu estou fazendo aqui? E um choque de realidade que eu tive, que eu falei assim, eu confesso que eu achava que eu não fosse voltar, ou eu ia ter graves problemas para retornar, porque é um cenário assim, é um cenário de guerra, sabe? É um país que tem muito problema social, né? Muito problema social, aonde isso me assustou demais, né? E eu fiquei muito preocupado. Mas em contrapartida, o carinho que eu recebi, né? O afeto que eu recebi, eu nunca tinha recebido em lugar nenhum, né? Então, isso foi me dando um carinho, né? Acalentando um pouco aquela minha tensão. E eu fui deixando o tempo me mostrar realmente o melhor caminho, né? Pedindo a Deus, orando a Deus esse direcionamento. Mas graças a Deus o tempo foi passando e eu fui me adaptando o mais rápido possível ao local. Você quer dizer o quê quando você coloca que tem sérios problemas sociais, para isso o país é muito efervescente, na verdade? Você quis dizer o que exatamente com isso? É um país muito pobre, né? É um país extremamente pobre, né? Aonde a FIFA, através do futebol, estava tentando ajudar toda essa questão social, né? Do país, né? É, eu, de contrapartida, eu aproveitei aquele momento de assustado que eu estava, né? Porque confesso para você que eu fiquei assustado em alguns momentos, né? De ver tanta criança na rua e eu comecei a me questionar. Eu falei, gente, essas pessoas, essas crianças não podem ficar na rua, tem que estar estudando. E eu aproveitei também o esporte para fazer projetos sociais, né? Então, eu lembro que junto com o clube, eu pedi autorização ao presidente. Nós criamos lá um projeto social para tirar as crianças da rua. Hoje, encontra-se com 200 crianças, né? Começamos com 15, hoje já tem mais de 200, né? Então, eu aproveitei esse momento também para criar algo ali para poder ajudar de alguma forma, através do esporte, né? Então, é um local bem difícil, sabe? Culturalmente falando, ele é muito agressivo, né? Ao ponto de eu não levar minha família, eu não levei minha esposa na época, não levei meus filhos, perdi 12 quilos, né? Então, é um país bem agressivo em relação a isso, né? E muito desafiador, né? A língua, nem todos falam inglês, né? Alguns falam inglês, outros falam a língua local, eu só falo inglês, então a gente teve um pouco de problema em relação a isso, né? O futebol em si, a cultura do futebol está muito atrasada ainda, então, envolve uma série de coisas culturais, tanto pessoal quanto profissional, que foi um desafio para mim enorme em relação a isso, mas eu acreditei no que eu era capaz e, graças a Deus,
a gente conseguiu fazer o que tinha que fazer. A turma aproveitou a tua presença lá, pelo que a gente sabe, e você deu muitas palestras, né? Resumindo, muitas palestras e a prioridade dessas palestras, você focava em quê? Na verdade, eles queriam descobrir algo novo do futebol, né? E aí eu aproveitei para passar o meu conhecimento para eles. Eu comecei fazendo as palestras dentro dos clubes, né? Eu ia nos clubes e falava um pouco sobre tática, falava sobre o conhecimento de jogo, sobre como eles poderiam evoluir, né? É um país fechado que tinha dificuldade de entrar uma série de informações, tecnologia, enfim. Então eu tinha que adaptar algumas coisas de conhecimento do futebol para passar para eles, né? E dentro da federação, que foi para mim um marco, né? Eu pude falar para a FIFA, né? Para membros da FIFA, pude falar para membros da Federação Asiática de Futebol, para membros da Federação Nepalesa de Futebol, né? Eu pude falar um pouco sobre futebol, falar sobre eles focam muito nas questões táticas do jogo, né? Então eu pude falar um pouco sobre isso, eu pude contribuir de alguma forma com o país, sobre o desenvolvimento, né, do jogo para eles, né? Na época estava tendo a Olimpíada do Sul da Ásia, que participava Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, esses países, né? E eu pude falar para essas pessoas também, né? Teve um fórum aonde foram todas essas delegações e eu pude participar. Foi onde eu ganhei um certificado da FIFA, né? Que eu acredito que poucos treinadores têm, mas assim é um dos maiores prêmios que eu tive nessa curta carreira como treinador e que para mim foi um ápice, assim, sabe? Eu fiquei muito feliz com aquilo que eu ganhei e hoje está enquadrado aqui, guardado como um troféu para mim. É verdade que o trânsito em Katmandu é caótico? Não existe trânsito. Aquilo eu não posso chamar de trânsito. Não tem semáforo, né? Então, assim, eu para transitar ali nas ruas, era bem difícil, porque para eu atravessar 2 quadras, eu demorava uma hora e meia, porque além de não ter essa questão do semáforo, de entender que o carro para o pedestre passar, é um país que tem problemas educacionais. Então, assim, é, ninguém respeitava o fato de você ter que atravessar. Então, era muito difícil. Então, era carro atravessado na rua, era uma questão caótica, onde eu tenho vídeos hoje. Até hoje eu tenho vídeo salvo, né? Você via macaco andando na tua perna, andando no fio. Era um lugar caótico mesmo. Ô Marcos, estamos conversando, a nossa conversa aqui é muito interessante, porque agora eu quero ficar especialista em Nepal. Então, vou aproveitar o meu guia é o Marcos Dantas, técnico brasileiro que esteve lá. E eu estou dizendo isso porque, se você pesquisar, o turismo no Nepal é feito por aqueles aventureiros, né? Claro, deve ter coisas diferentes, mas, de uma maneira geral, o que se vende para o mundo é o cara, eu vou tentar subir ao pico do Monte Everest. Aliás, tem picos de todas as alturas lá, de todas as altitudes lá. Mas o Everest é a estrela, a grande estrela é o Monte Everest, né? Uma riqueza cultural importante naquela região, a religiosidade, o budismo, É né? o país com o maior número de religiões do mundo. Então, mais um detalhe. Quer dizer, tudo isso deu para você, claro, você não mergulhou, não ficou lá 20 anos, mas você captou muita coisa nesse período que ficou lá. Em cima disso, eu queria que você falasse. O pessoal vai para Katmandu, chega lá, olha, mas agora já estou preparado, vou me preparar para subir lá no pico. Claro que a gente sabe como é que é. Em Katmandu não é muito frio, mas quando você vai para o pé da montanha, a temperatura já começa a mudar e eu fui pesquisar, a cada 1.000 metros aumenta, diminui 8, 10 graus, quer dizer, tem que ser macho, né? Macho ou então uma mulher muito disposta a esse tipo de aventura. Tem que tomar muito cuidado quando você fala agora, porque as pessoas confundem, pensam que você está Sem minimizando o que a dúvida. mulher pode fazer, o que não Sem é, dúvida. não é verdade. Então, mas é isso que eu queria que você contasse para todo mundo aqui. É exatamente isso. O peso da religião, que é o que chama atenção para muita gente, né? Essa riqueza cultural, essa condição caótica toda.
né? Um país pobre, mas que tem N religiões. Como é que você descreveria tudo isso? Olha, eu confesso que foi o maior desafio da minha vida, porque a cultura ela é tão agressiva, ela é tão agressiva, que vou dar um exemplo assim, só para a gente ilustrar, né? Eu não estou acostumado com ver cachorro numa frangueira, né? Cachorro rodando naquelas frangueiras, onde vende frango, né? E lá você vê o cachorro rodando naquela máquina de frango, né? Então, assim, são coisas que chamam muita atenção, né? Por exemplo, as vacas são sagradas, né? As vacas lá é como se fossem os cachorros aqui no Brasil. Eles andam na esquina, você não pode tocar. Lá, as vacas andam nas esquinas e você não pode tocar, assim como os macacos também. Então, tudo isso é muito agressivo para quem vem de uma cultura totalmente diferente, né? Sobre essa questão do turismo, né? Eu encontrei e tenho amizade até hoje com muitas pessoas que vão para lá para buscar esse lado turista, né? Quando eles chegam em Katmandu, eles buscam logo a extremidade do país, as fronteiras, que é onde tem, né, os principais locais para você tirar foto, visitar. Então, por exemplo, do meu apartamento eu vi o Monte Everest. Não cheguei nem perto. Tive convite para ir, mas não cheguei nem perto, até com medo de ir, porque as estradas são bem ruins, né? O caminho até esse local é um caminho muito perigoso, então eu não fui. Então eu conheço muito pouco a cidade lá, porque eu fiquei muito preocupado com toda essa questão do país estrutural, né? É tipo, você via prédios caídos, você. Então, assim, você entendia que você estava no cenário de guerra, por exemplo. Eu fiquei atrás do consulado norueguês, né? É um lugar, entre aspas, estruturado, né? Onde minha cabeça ficava: se Deus me livre acontecer alguma coisa aqui, eu vou pular dentro do consulado norueguês. Eu fiz logo amizade com o pessoal, enfim. Porque eu estava no. O apartamento que eu fiquei, muito bom por sinal, foi no apartamento que teve o terremoto 2 anos antes. Então, aquele local ali estava todo destruído. Todo destruído. Eu ficava numa ribanceira, né? Então, para dormir era difícil. Mas foi como você falou, é um cenário de caos, realmente, né? Você imagina, você está na sua janela e você vê um macaco entrar na sua cozinha para pegar alguma coisa e você quer espantar o macaco e não dá, porque o macaco ele avança, enfim, é uma coisa assim meia louca, sabe? Mas a gente precisa, eu precisava, né, passar por aquilo e fui. E assim, eu tenho, como eu te falei, eu tenho muitos amigos turistas, né, que naquele período que eu estava lá foram visitar os locais, né? E os relatos são assombrosos, assim, de caminhão que caía pela estrada. Graças a Deus ninguém morria, mas era acidente atrás de acidente. Então era difícil essa questão de religião. Por exemplo, eu vou falar sobre o futebol. A gente não podia orar ou rezar ou pedir a Deus nada, porque cada um tinha uma crença, né? Então é difícil, você andava pelo país, são várias religiões espalhadas pelo país, né? Eu vou falar sobre Katmandu. Você andava por Katmandu, a cada esquina tinha um santo diferente, tinha uma imagem diferente, e muita gente perto desse santo, orando, outros rezando, outros pedindo. Então, era difícil a gente poder entender sobre isso. Eu, particularmente, eu não tentei entender sobre religião, porque é uma coisa muito particular, né? Eu trabalhava com um grupo de 35 atletas, então eu deixava muito à vontade do que cada um fosse pedir lá a sua crença, mas eu tive alguns problemas em relação a isso. Por exemplo, eu gosto de cultuar a Deus, de ir para a igreja, de visitar a igreja. Lá não tem igreja, não tem igreja, então eu tinha dificuldade em relação a isso, né? Na minha equipe, por exemplo, tinha alguns africanos que já cultuavam outro tipo de religião. Então foi um período assim difícil em relação a isso, para eu poder administrar tudo isso, porque a gente que tem que trabalhar com relação de grupo, né, de pessoas,
você unificar tudo isso é muito difícil. Ao sair pela rua, você deve ter cruzado, imagino, né? Porque turistas que chegam lá, turistas, mas com algum tipo de objetivo, né? Alguns vão para uma experiência, você teve uma importante, rica experiência, está contando para nós aqui, mas alguns vão em busca de uma experiência religiosa, outros vão em busca de uma experiência Aventura, né? de Aventura. aventura, né? Enfim, essa turma chega lá. Chegou em Katmandu. E você sempre falou sobre o Monte Everest, pelo que eu sei, é uma viagem. Se você decidisse ir normal, é uma viagem de alguns dias, né? Para chegar no ponto, digamos assim, ponto Sim. base, né? Com pretensões maiores. Então, não é uma viaginha que você vai, um bate e volta. É uma viagem de alguns dias. Uma viagem mais simples, é uma viagem difícil por causa das estradas, como você citou, mas de alguns dias. Então, esse pessoal que chega lá, quando você saiu pela rua, você viu muita gente chegando com as suas mochilas ou com a sua bagagem aí. Você conversou com alguém? Ou se não conversou, que tipo de sensação você teve desse pessoal chegando e também o que será que está passando na cabeça? Ou então o sonho de ou virar monge ou virar um alpinista premiado vencendo o temível Monte Everest? Eu conheci alguns europeus e conheci alguns sul-americanos lá, né? Os europeus que eu conversei, principalmente os que retornaram do local que foram, por exemplo, eu conheci um casal norueguês e conheci um casal alemão, né? Um é alemão e a menina é sueca. Eles foram para o Monte Everest, fizemos uma amizade, né? Eles estavam situados próximo de onde eu morava. No retorno, eles não pretendiam mais retornar. Então, assim, eles foram bem claro que foi um arrependimento de ter ido lá pelo perigo, por tudo isso. Já os sul-americanos, não. Eles vão de mochilão mesmo, botam uma mochila nas costas e encaram o desafio pela aventura, né? E curtem a aventura, né? Tira muita foto, querem contar muito sobre o que eles vivenciaram lá, né? Mas eu digo sobre esses dois cenários, né? O que eu tive de experiência com os europeus que não pretendiam voltar mais e os sul-americanos que adoram mais essa questão de aventuras, de ter ido lá e querem voltar, né? Para aquele cenário. Então, assim, mas isso é um pouco relativo. Eu, particularmente, eu não me arriscaria, né? Porque são lugares perigosos, realmente, né? Para você chegar nesse lugar é muito perigoso. Na volta, quando eu estava dentro do aeroporto para retornar, foi uma imagem que me chamou muita atenção de muitos turistas retornando para os seus países, muitos com muitas lesões, né? Lesões de braço, lesões de perna, enfim, pessoas abatidas, pessoas. Parece que eles vão para aquele lugar e quando retornam, parece que foram para uma guerra. Então, assim, isso me chamou muita atenção, né? Até que ponto vale eu partir para uma aventura e realmente arriscar minha vida, porque aquilo é um risco, né? É um risco, sem sombra de dúvidas, à vida. E a faixa etária desse grupo que você observou? Jovens, né, que estão muito ligados em aventuras, em descobertas, em experiências, ou alguns velhinhos corajosos? Não, pessoas maduras. Eu não digo nem velhinhos corajosos, nem jovens, pessoas maduras que buscavam algo na vida. Dava para sentir que eles estavam buscando descobertas, né? De entender que o que é passado, eles queriam vivenciar aquilo ali. O que eles ouviam, eles queriam vivenciar aquilo ali. Alguns aproveitavam e outros realmente se sentiam muito preocupados com aquilo que eles tinham vivenciado. Então, foram dois polos, mas assim, não só no que eu vivenciei lá no país das pessoas maduras, quanto no aeroporto no meu retorno. Porque no meu retorno eu vi muitos turistas, mas pessoas maduras. Eu não vi jovens, não vi pessoas de idade, mas vi pessoas já maduras, pessoas de uma idade já por volta dos seus 40, 50 anos de idade, buscando esse tipo de aventura.
Entendi. Você já deixou claro que, por uma cautela absolutamente justificada, você viu o Monte Everest de longe. Eu Muito acho que longe. Aí ia eu só muito tenho longe. uma foto do Monte Everest lá no meu apartamento e falei, vai ser daqui que eu vou olhar, não vou nem Isso. perto. Não, a cautela absolutamente justa, correta. Sim. Mas e um templo budista? Templo budista, algum contato com monge? Tem alguma experiência como essa, pelo menos para conhecer, ou alguma coisa que você pode destacar aqui? Então, tem bastante. Como eu falei, né? Em cada esquina lá tem eu não vou falar que é um centro, né? Porque existe um nome, eu não associo esse nome. Mas existe um local que eu fui convidado a visitar, né? Que é tipo um centro aonde você passa por debaixo e tá lá vários monges. Você não pode falar nada, você tem que entrar descalço, você tem que entrar com menos roupa possível, né? Eu fui uma vez só, não fui mais. É um ambiente que não me agradou, me senti muito diferente do que é aquilo ali, né? E, em contrapartida, você andava por outros lugares, você via imagens assim assustadoras, né? De chifre, de caveira, de coisas assim que realmente era um contraste muito grande, né? Eu confesso para você que quando eu fui nesse centro budista, eu recusei umas duas vezes. O meu presidente queria muito que eu fosse. E quando eu entrei, você sente uma paz, mas conforme você vai andando por dentro do local, você realmente você fica preocupado, porque é um desconhecido, né? É um local desconhecido para você que não vive aquela cultura, né? Vi muitos turistas dentro disso, muitos turistas, mas ali em Katmandu, não que saíram para outros lugares, mas ali em Katmandu, mas pessoas que cultuavam ali o budismo, né? E para mim realmente foi um choque de realidade muito severo, né? Para quem não vive aquilo ali, eu não pretendo retornar num ambiente assim que não me fez bem. Katmandu, você já deixou muito claro e corretamente descreveu, desorganizada, claro. É insegura para aquele que não é do local, como você, como turista, um aventureiro, enfim, é insegura ou é desorganizada apenas? Como é que você encara isso? Como é que você define isso? Eu não consegui ver como insegura, tá? Eu não vi como insegura. Eu vi um país extremamente desorganizado, um país com graves problemas educacionais, né, de disciplina, de respeito, mas não é um país inseguro. Eu não pude presenciar nada, né, em relação a coisas que a gente vivencia aqui no país, né, no Brasil. Então, assim, tem muitos problemas estruturais, né, problemas estruturais. Eu digo, o país, por exemplo, né, os veículos lá são veículos bem velhos, a estrada é uma estrada velha, então tudo isso são problemas que o país vive, né? Mas nada de insegurança em relação a isso. A insegurança que eu senti foi a insegurança de andar pelo país, pelo problema do país, não por uma questão de um outro de um outro cidadão vir me agredir, me assaltar, fazer algo desse, me roubar. Não, disso, graças a Deus, eu não tive problema. E sondei algumas coisas antes de ir também. O país não tinha esse estímulo, né, a essas condições. Então, graças a Deus, não tive essa situação. Bom, você viveu uma grande experiência, sem dúvida, né? O que que essa experiência significou para você? Você cresceu como profissional, como figura humana, enfim, você vê as coisas diferentes hoje. Você encara alguns problemas, algumas dificuldades, ou encara a vida de forma diferente, pelo fato de ter passado por isso, ou conhecido esse tipo de lugar para que as pessoas vivem. É isso que eu queria saber. Olha, aquilo lá para mim, né? Eu fico todo arrepiado quando eu falo, eu me emociono também, porque as pessoas elas julgam, né? Sem poder conhecer o que o outro passa, né?
A gente reclama de tanta coisa aqui no país, né? E lá eu te digo, eu cresci como profissional, sim, cresci, mas eu cresci muito mais como pessoa, né? Eu vou te dar um exemplo sobre a paixão que eles têm pelo futebol. E aí eu vou falar sobre o poder do esporte na vida das pessoas, né? Lá é um país extremamente pobre, é um país que tem muitos problemas sociais, culturais, enfim, problemas educacionais. Mas através de uma bola de futebol, eles têm esperança. Eles têm esperança em dias melhores, eles têm esperança em estar relacionando um com o outro. Esse projeto social que a gente montou lá, eu digo a gente porque o presidente me ajudou muito, eu pude entender como a vida, no pouco, ela pode se tornar feliz, né? Você poder ver, né? Lá a gente não tinha espaço para fazer o projeto social, a gente arrumou um campo de terra batida lá perto de um rio, e eu poder ver a alegria daquelas crianças só pelo fato de estar participando daquilo ali, jogando bola. Eu dei camisas do Brasil para muita gente lá, para meninas, porque eu coloquei meninas junto com meninos, enfim. E você vê a alegria deles vivendo naquele cenário. Eu não podia estar desanimado, não podia estar triste, eu não podia. Aquilo só me motivava ainda mais, né? E eu tenho vídeos assim lindos, eu tenho fotos de como uma bola de futebol ela pode se tornar uma esperança de um povo, sabe? Como uma bola de futebol pode educar pessoas, né? Então, aquilo para mim me marcou muito, muito mesmo. Eu vinha de um cenário europeu, de uma Suécia, aonde a parte educacional ela era muito polida, era muito firme, e fui para um lugar onde a educação ela era muito ruim, né? Muito triste, né? E eu pude contrastar dois cenários de o poder de uma bola de futebol. Então, assim, aquilo como pessoa, eu voltei muito melhor como pessoa do que como treinador, né? Então, aquilo para mim foi muito especial. Eu entendo que todos nós temos uma missão. A minha missão era ir lá nesse local, conhecer o local, ajudar pessoas. Que eu acho que não foi o meu foco não foi tirar o time de último lugar. O meu foco foi mostrar para eles e ajudá-los, né? Porque eu contribuí, eu não fiz, eu contribuí de alguma forma. Eu pude contribuir com aquele povo ali daquela cidade de Katmandu algo positivo. Eu pude mostrar para eles o poder de uma bola de futebol. Eu dei treinamento para inúmeros professores lá que queriam dar aula de escolinha, né? Então hoje tem inúmeros profissionais, né, do país que hoje dão treinamento de futebol para essas crianças, né? Então as crianças, em vez de estarem na rua, elas estão nesse projeto. Acaba lá a escola, nem todo mundo estuda, mas quem estuda chega da escola e vai para esse projeto. Hoje tem 200 crianças, né? Então eu entendi que a minha missão era ir lá e passar um pouco do meu conhecimento de futebol. Eu voltei muito melhor como pessoa. Hoje eu enxergo a vida aqui totalmente diferente, totalmente diferente. Eu tento passar para os meus atletas aqui no Rio. Hoje eu estou no Rio, né? A importância da bola de futebol não é só ganhar jogo, não é só resultado. A bola de futebol ela te traz muita coisa, né? Como ela mudou a minha vida, ela pode mudar a vida de muita gente, né? Então eu aprendi muito. Eu digo que a bola me educou e Papai do Céu botou ela na minha vida para eu, através dela, ajudar pessoas a se educarem também, a se respeitarem, a se unirem, né? E quem sabe ganhar seus objetivos, terem seus objetivos profissionais, porque ela te permite isso. Então, eu fiquei muito feliz de ter ido, apesar da dificuldade. Como eu falei, eu perdi 12 quilos, né? Eu tive problemas alimentares lá, porque lá não come carne, lá a questão de a alimentação é bem difícil, é bem diferente da nossa, né? Eu não vou comer cachorro, eu não vou comer carne de macaco, eu não vou. Então, eu tive que ter muita força de vontade, resiliência, para poder suportar isso. Então, eu digo que hoje, mentalmente, eu sou muito forte mentalmente, porque eu tive que ser forte lá, né? Então, hoje aqui no Brasil, as pressões que eu sofro aqui de futebol, ou até na tua vida pessoal, isso não mexe muito comigo, porque eu consegui ser forte num ambiente onde só estava eu e Deus, né? Deus lá comigo me amparando, mas onde só estava, né, a minha força de vontade, acreditar no meu potencial, que é você tirar um time de último lugar para sexto.
Não é fácil, principalmente sozinho, eu não levei minha comissão, né? E eu também passei uma situação difícil na Suécia em relação ao meu caminhar da Dinamarca para a Suécia, né? Eu fui parado numa ponte, enfim, isso aí é uma outra história. Mas eu também tive que ter muita força de vontade para suportar a neve, o frio, para eu poder chegar no meu objetivo final, que era no interior do país, né? Então, eu cresci muito e melhorei muito como pessoa nessa questão de resiliência, paciência. O meu mental ficou muito mais forte para poder suportar tudo que a gente vive. Para fechar, passou pela sua cabeça que um desses garotos que estavam jogando futebol, vocês estavam orientando, pode ser um líder religioso no futuro? Passou. Passou porque, como eu falei, eles são muito apegados a isso, né? E vou dar um exemplo para ti. Antes do treinamento, eles tinham as crenças deles, né? E eu estou falando de criança de 10 anos. Daí tinha adolescente também de 15 anos que fazia a sua crença individual, sua reza individual. Então a gente coloca isso também na cabeça de entender que se não vai galgar algo ali através do esporte, mas essa questão de religião também, né? Eles caminhar ir por aquele lado ali, né? E, enfim, mas assim, foi um desafio enorme para a gente, para mim, né, no caso. E eu aprendi muito com eles também, principalmente essa questão de como é um país mais religioso do mundo, respeitar as religiões do próximo, né? Porque cada um pensa lá de uma forma diferente em relação a isso. Como eu falei, é o país mais religioso do mundo. Então imagina um país que tem muito problema, cada um com uma religião diferente. Eu não vi nenhum problema religioso em relação a com B, B com C, C com D, não tinha. Mas o respeito de entender que cada um pensa de uma forma diferente nessas questões. Vou falar sobre a religião, né? Sobre as questões religiosas. Também eu aprendi muito com eles em relação a isso. Perfeito. Meu caro Marcos Dantas, faltou algo importante que eu não perguntei, devo ter deixado de perguntar um monte de coisas, mas que você gostaria de falar para concluir? Não, eu queria concluir sim, né? Antes até de agradecer. Quem quiser visitar o país, vai, vai, porque você vai ser muito bem recebido. Eles adoram os brasileiros, adoram os brasileiros. Eu nunca fui tão bem recebido como eu fui recebido lá, né? Eu andava pela rua, pô, era carinho, era pessoas querendo tirar foto. Enfim, eu me senti assim, eu não entendi o que estava acontecendo. Eu não conseguia ter melhor, né? Eu não conseguia ter sossego no país, mas eu digo num sentido positivo, não é que aquilo me incomodava de forma alguma, mas eu não conseguia ter sossego, sabe? Então eu me senti muito querido, muito. Eu recebi uma proposta para retornar, né? Até para a seleção local, mas não é o momento agora. A proposta era até uma proposta parecida com o que eu fui, mas é um país que está se desenvolvendo. A FIFA está ajudando a desenvolver não só o futebol, como o país num todo, né? É um país que tem os locais bonitos também para se visitar, para se olhar, né? Quem gosta de aventura vai, quem gosta também desse lado religioso vai, mas fica aqui, foi um desafio. Eu acho que quem quer ver o mundo de uma forma diferente, eu acho que vale a pena visitar. Um abração, Marcos. Foi ótimo conversar com você. Eu que agradeço, fico feliz pelo convite. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma, Claro. né? A gente para colocar as coisas, né, na cabeça, o que a gente viveu também não é tão fácil, né? Porque são muitas experiências, a gente vai montando. Mas eu quero agradecer de verdade. Eu fiquei muito feliz pelo convite. Vocês não têm ideia. Fico feliz porque a gente vai se desafiando, a gente vai galgando espaço, mas sempre tem alguém que olha, sempre tem alguém que torce, sempre tem alguém que admira isso. Fico feliz por isso também. Espero que eu tenha contribuído da melhor forma e fica aqui meu muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo respeito e por terem me contactado para poder falar um pouco da minha carreira e dessa experiência que eu vivi. Com o Marcos Dantas, treinador de futebol aqui no Brasil e que teve uma experiência, eu reconheço e entendo, riquíssima, né? Ficando um período no Nepal.
né? Porque não é só o treinamento de futebol que ele deu e as palestras e tal. É o contato com uma cultura riquíssima, absolutamente diferente da cultura ocidental, e um país difícil, com tantas dificuldades, e que o Marcos trouxe aqui, fazendo um retrato, um balanço mesmo daquilo que ele viveu. Eu achei uma entrevista muito importante, muito rica, agradecendo ao Marcos Dantas essa participação. Para nós foi realmente muito importante. Espero que você também, que esteja nesse momento nos acompanhando, tenha gostado. Eu gostei muito de entrevistar o Marcos. Um grande abraço a vocês todos que nos acompanharam. Estaremos juntos dentro de uma semana, mais uma entrevista no podcast Nossa Conversa pela Jovem Pan e tantas outras plataformas para você. Até a próxima.